Bloco 2. Escravos. Cristãos no mundo muçulmano. A caça aos brancos nas praias da Europa. Durante quase 300 anos, os litorais da Itália, França, Espanha, Portugal e até Inglaterra e Irlanda viveram sob o terror de ataques noturnos. Não era guerra. Eram caçadas humanas, feitas por piratas que vinham do norte da África para capturar brancos europeus e vendê-los como escravos. Quem eram esses piratas? Eram chamados de corsários berberes, operando a partir das cidades de Argel, Tunis, Trípoli e Sali, Marrocos. Eram muçulmanos, financiados por governos locais e muitas vezes comandados por renegados europeus que haviam se convertido ao Islã. Um dos mais temidos foi Murad Reis, um holandês convertido. Quantos foram escravizados? De acordo com o historiador Robert C. Davis, no livro Christian Slaves, Muslim Masters, 2003, entre 1530 e 1780, foram escravizados entre 1 milhão e 1,25 milhão de brancos cristãos europeus. Eram homens, mulheres e até crianças levadas como trabalhadores forçados, remadores nas galés, barcos a remo, escravos domésticos, escravas sexuais em haréns otomanos, e alguns convertidos à força, usados como soldados, os famosos janízaros, aldeias fantasmas e o medo no litoral europeu. Em 1631, o vilarejo de Baltimore, na Irlanda, foi completamente atacado. Todos os habitantes foram capturados e levados para o norte da África. Só voltaram 2. Comunidades litorâneas em Itália, Espanha e Portugal abandonaram suas vilas. As igrejas passaram a construir torres de vigia. E o Vaticano criou ordens religiosas como os trinitários e os mercenários, só para resgatar cristãos escravizados. Casos reais marcantes. Miguel de Cervantes, 1575, escritor espanhol, capturado por piratas argelinos e mantido 5 anos como escravo em Argel. Tentou fugir 4 vezes. Thomas Pellow, inglês, sequestrado aos 11 anos em 1715, escravizado por 23 anos no Marrocos, escreveu suas memórias detalhando espancamentos, fome, trabalhos forçados e castração de outros escravos. Jean Le Vacher, cônsul français em Argel, foi amarrado num canhão e explodido durante uma revolta de escravos. Escravidão branca no Império Otomano. Os turcos otomanos, que dominaram o sudeste europeu por séculos, também capturaram milhares de brancos nos Balcãs, Grécia e Ucrânia. As mulheres mais belas eram levadas aos haréns e meninos transformados em soldados elite. Os janízaros, famosos guerreiros do sultão, eram crianças cristãs sequestradas, convertidas ao Islã e treinadas desde a infância como armas humanas. Conclusão do bloco 2. Enquanto o mundo olha, corretamente, para o horror da escravidão negra nas Américas, quase ninguém fala da caça aos brancos no coração da Europa. Por quase 300 anos, cristãos europeus foram escravizados por muçulmanos do norte da África e do Império Otomano. Foi uma escravidão em larga escala, com vítimas reais, documentos, registros e silêncio histórico. Os escravos brancos das Américas, a verdade enterrada nos canaviais. Quando falamos de escravidão nas Américas, o foco, corretamente, recai sobre a trágica escravidão africana. Mas o que a maioria das pessoas nunca ouviu falar é que milhares de brancos europeus também foram escravizados ou usados em sistemas brutais de servidão, especialmente nos séculos 17 e 18. Eram principalmente irlandeses, escoceses, galeses e ingleses pobres, expulsos de suas terras, condenados por crimes banais ou vendidos por dívidas. O que foi a servidão contratada, indentured servitude? Entre os séculos 16 e 18, milhares de europeus migraram para as colônias americanas, sob contratos de servidão. Trabalhavam de 4 a 10 anos sem receber salário, em troca de passagem e moradia. Mas na prática, muitos desses contratos viravam escravidão disfarçada. Trabalhavam nas mesmas plantações que os negros escravizados. Eram comprados e vendidos, sofriam castigos físicos. Muitos morriam antes do contrato terminar. Números reais. Estima-se que entre 300 mil e 500 mil servos brancos contratados foram enviados às Américas entre 1600 e 1800. Só para as colônias britânicas na América do Norte foram mais de 120 mil irlandeses entre 1650 e 1750. Irlanda, a escravização silenciada. Durante o domínio britânico, milhares de irlandeses foram deportados à força para o Caribe e América do Norte. Após a rebelião de Cromwell, 1649, cerca de 50 mil irlandeses foram capturados e enviados para Barbados, Jamaica e Virgínia. Muitos eram crianças sequestradas, vendidas por 5 libras. O termo Red Legs
pernas vermelhas. Foi dado aos irlandeses pobres e queimados de sol que trabalhavam nas plantações de cana. Eram tratados como sub-humanos, proibidos de casar, punidos com espancamentos e chamados de white niggers. Escravidão ou servidão? Há muito debate histórico sobre isso. Alguns dizem que os brancos não eram escravos de verdade, mas, quando você trabalha sem salário, sob violência, sem liberdade, com risco de morte e é vendido como propriedade, você é o que se não escravo? Documentos mostram brancos acorrentados e chicoteados. A maioria nunca ganhava a liberdade prometida. As mulheres eram estupradas, engravidavam e seus filhos também viravam servos. Casos reais. Em Barbados, em 1656, um relatório da colônia cita milhares de servos brancos vivendo em miséria, cobertos de feridas, dormindo no chão da plantação. O historiador Michael Hoffman, "And they were white and they were slaves", detalha casos de brancos, com penas de ser vendidos como servos por 20 anos, por crimes como roubar pão ou ser órfão. O tabu histórico. Muitos historiadores evitam o tema por medo de relativizar a escravidão negra, mas reconhecer a dor de um não apaga a do outro. É preciso contar toda a verdade. Negros africanos foram escravizados em massa e tratados como mercadoria. Mas não foram os únicos. Conclusão do bloco 3. Brancos também foram vendidos, marcados, estuprados, acorrentados, punidos e mortos nas Américas. Foram irlandeses, escoceses, camponeses ingleses, mulheres pobres, crianças órfãs. Não é competição de sofrimento. É justiça histórica.